Amém, queridos, a paz do Senhor, amém, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez continuando, a nossa aula sobre o livro de Atos dos Apóstolos, e hoje vamos estar falando do capítulo 2, sobre o início da igreja, Pedro acrescentou muitas palavras de advertência ao seu discurso, bem como de apelo ao povo para que recebesse o evangelho, que se resume em salvar-se desta geração perversa. A palavra traduzida como perversa é o oposto de reta, indicando o desvio da retidão. O Salmos 14, versículo 1 fala o quê? Diz o nécio no seu coração: não há Deus. Os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há quem faça o bem. É o retrato do mundo, tanto naquele tempo, como nos dias de hoje, alegando não haver Deus, e apoiando-se agora nas teorias da evolução. O mundo não conhece mais as normas de retidão, da justiça, que são ensinadas por Deus na sua palavra. Hoje nós vemos a corrupção tomando conta, por exemplo, do meio político, onde envolve até pastores, onde envolve líderes evangélicos no meio da corrupção. É muito fácil ver direto notícias sobre isso. Mas vamos continuar aqui na nossa aula. Uma multidão de cerca de quase 3.000 pessoas ouviram e atenderam ao apelo de Pedro naquele mesmo dia. Foram batizadas e acrescidas à igreja. Note-se que somente aqueles que já haviam recebido a mensagem do Evangelho e se arrependido dos seus pecados é que foram batizados. Tá bom? Ok? Isso é bom você anotar, tá? Com base apenas no versículo 38, pode-se concluir que o Espírito Santo é dado aos convertidos depois de serem batizados através da água. No entanto, isto contraria algumas passagens bíblicas. Notamos na Bíblia uma ordem diferente para 4 grupos de convertidos. Judeus, primeiro, vamos lá: arrependimento, batismo e recebimento do Espírito Santo. Está lá em Atos 2, 38 e 22, 16. Os samaritanos, por exemplo, fé, batismo, oração, colocação de mãos, recebimento do Espírito Santo. Atos 8, 14 e 17. Os gentios, por exemplo, fé e recebimento do Espírito Santo, batismo, está lá em Atos 10, 44 ao 48. E os discípulos de João Batista, fé, novo batismo, colocação de mãos, imposição de mãos, recebimento do Espírito Santo. Você pode ver também em Atos 19, do 1 ao 7, ok? Os judeus hoje têm o mesmo tratamento que os gentios, e não há mais samaritanos ou discípulos de João Batista. Logo, permanece a ordem 3, a terceira, para os gentios, que confere com os demais ensinamentos da palavra de Deus. O recebimento do Espírito Santo se segue imediatamente à fé, ok? Sem interferência de qualquer coisa. O batismo por água não é um requisito para a salvação, mas um testemunho público de fé de quem foi salvo. O nascer de novo é o que você está mostrando, que você realmente aceitou de verdade, não é da boca para fora, e é para agir de uma forma correta, não é verdade, queridos? Não há qualquer indicação que só os apóstolos batizavam. Todos os membros da igreja poderiam prestar esse serviço. Havia em Jerusalém numerosos tanques públicos, que poderiam ser usados para o batismo. E esses não foram necessariamente todos executados todos ali no mesmo dia, no mesmo instante, em um só dia. Cumpriram-se nesse dia as palavras do Senhor Jesus, que diz o quê? Está lá em Mateus 4,19. Eu vos farei pescadores de homens. E também João 14,12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Amém? Essa multidão convertida se dedica a 4 atividades essenciais para qualquer igreja, seja ela primitiva ou moderna, nova, ou já com bastante tempo, ou madura. Por exemplo, primeiro, doutrina dos apóstolos. Foi aos seus apóstolos que o Senhor Jesus prometeu: o conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. João 14, 26. Então os apóstolos, por sua vez, transmitiam esses ensinos a todos os novos convertidos. Verbalmente e depois por escrito, os encontramos na palavra de Deus. Outro ponto, que é o segundo, a comunhão.
Esta é a tradução do grego koinonia, que significa sociedade ou participação de um empreendimento com outros. Por exemplo, há uma participação no sangue de Cristo, né? Filipenses 2:1, no trabalho de evangelização, Filipenses 1:5, né? Na contribuição aos necessitados, por exemplo, 2 Coríntios 8, né? Versículo 4 e 9, versículo 13. Os novos convertidos estreitavam os laços que os uniam em suas muitas atividades, né? Inclusive na distribuição de posses, vai lá no versículo 44, né? E também na ceia do Senhor, fala em 1 Coríntios 10:16, né? E mesmo nas refeições comuns também, é uma realidade, né? O terceiro ponto é o partir do pão, né? No partir do pão, é a tradução do grego klau, palavra que se usa para uma refeição comum. A mesma palavra passou a ser usada para a ceia do Senhor, que no início era realizada ao fim de uma refeição da qual os membros da igreja participavam, né? Então, por causa dos problemas que isso veio causar, foi ordenado que as refeições se fizessem em suas casas e a ceia do Senhor se tornasse em uma reunião dedicada a esse fim, né? Então, quem tem fome, coma em casa. Lembra dessa passagem? Então, justamente por isso, né, para que não houvesse, né, nada que viesse atrapalhar a ceia do Senhor. E o quarto ponto, nas orações, tanto em recinto como nas casas. Atos 1, versículo 14, né? Ou, por exemplo, no templo, em Atos 3, versículo 1 nos fala. Ou nos lares, está lá em Atos 4:23. Faziam-se orações ao Pai, né, com a intermediação do Filho, em seu nome. Como vem João 16:24. Para adoração, orientação, né, preservação, intercessão, né, assim demonstrando a sua completa dependência de Deus, né, demonstrar a completa dependência de Deus. Então todos foram tomados por temor, um profundo respeito, porque o poder do Espírito Santo estava se revelando de maneira evidente em seu meio. Estavam pasmados porque através dos apóstolos ele estava fazendo muitos prodígios e sinais. Prodígios eram atos sobrenaturais, surpreendentes, e os sinais legitimavam o mandato dado pelo Senhor aos seus apóstolos, né? Como tem que ser também até os dias de hoje, não é verdade? Tem que ser também assim até os dias de hoje, né? Então os que criam estavam unidos e a sua comunhão se estende, né, toda aquela comunidade em geral, né, tudo, comunidade em geral, bens, tudo, ninguém considerando como exclusivo sua nenhuma das coisas que possuía. Ou seja, todos estavam dispostos a dispor do que era seu para o bem comum, diferente de hoje, né, de um povo capitalista, de um povo egoísta, entendeu? Essa atitude somente surgiu em Jerusalém. E evidentemente era devido às circunstâncias, né, prementes em que o povo ali vivia naqueles dias, né? Então ali não tinha o egoísmo, o que era de um era do outro, o que era do outro era do outro, não havia a necessidade. Hoje é diferente, né? Hoje você vê pessoas com muito e algumas pessoas sem nada. Então, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam os produtos entre todos. Quando surgia a necessidade, eles amavam uns aos outros como a si mesmos, que é o segundo maior mandamento, lá em Marcos 12:31. O egoísta natural havia desaparecido mediante o amor, né, resultante daquele conhecimento do amor divino. E também a generosidade era fruto do Espírito Santo, que agora estava neles ali. Entendeu? Então os que creram também continuaram a frequentar diariamente o templo de Jerusalém, né, preservando unânimes na sua nova fé. Eram judeus. E o templo sempre foi um lugar em que iam adorar a Deus, embora permanecendo agora a igreja de Cristo, né, pertencendo eles então àquela igreja recém-começada, a igreja do Senhor Jesus. Eles demoravam a deixar as práticas do judaísmo. E vemos que esse processo se alonga durante o período coberto pelo livro de Atos dos Apóstolos, né? Eles comiam suas refeições em suas casas. Algumas traduções dizem que de casa em casa, pois o original também pode significar isso. Possivelmente eles se reuniam em casas diferentes, né, exercitando a hospitalidade nessa convivência, né, essa nova vida. Seja como for, em tudo mostravam alegria, singeleza, limpeza de coração, louvavam a Deus, né,
que atraía a atenção de quem? Dos incrédulos, né? Cativando a simpatia do povo, e a igreja ia crescendo. Então foi um curto período de bonança, mas não iria durar muito. A fé cristã imediatamente, né, naquele momento, né, a fé cristã começa a se diferenciar de tudo aquilo que estava ali. E o que acontece com isso? O mundo se levanta em ódio, né, contra eles. O mundo, como hoje nós temos visto também, o mundo se levantando um ódio muito grande contra os cristãos, né? Os discípulos foram prevenidos pelo Senhor contra a estima do mundo, né, em relação à perseguição, tribulação que sofreriam, né? Lucas 6, 26 e Mateus 10, 22 ao 23. Então, em breve, os chefes dos religiosos iriam dar conta das ameaças que essa nova seita representava, né, segundo eles, para a posição da autoridade religiosa daquele tempo. Para eles, uma seita, né? Mas a verdadeira igreja se iniciando ali, né? E eles então começam uma campanha para tentar calar os apóstolos, tentar silenciar os apóstolos. Enquanto isso, o Senhor ia acrescentando ao grupo, né, os que iam sendo salvos. A igreja só ia crescendo, né? A igreja ia crescendo, e aqueles religiosos desesperados e agoniados com o que estava acontecendo. Havia conversão diariamente, novas conversões todos os dias, daqueles que estavam ouvindo o Evangelho, né, pregados pelos apóstolos e discípulos que receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Se entregaram e agora começam a testemunhar, e as pessoas começam a ver a mudança de vida através do testemunho dele. Embora a palavra igreja não tenha sido usada nesse capítulo, é óbvio que foi o seu início ali, né? E aí encontramos pouco depois no capítulo 5, do versos 11, quando se refere aos que se haviam convertido a Cristo e ajuntado-se, né, e se ajuntado ao grupo dos apóstolos. O templo foi usado no início para as reuniões, mas também se reuniam nas casas, né? Todos se reuniam ali participando, né? Comunhão, unidade. Eram reuniões nas casas, nos domicílios, onde adoravam juntos, onde aprendiam as doutrinas juntos, né? Que transmitiam, os apóstolos ali transmitindo aquelas doutrinas que o Senhor Jesus havia ensinado para eles. Todos eles foram dados por Deus à igreja, né? Deus acrescentava à igreja, né? O Senhor acrescentava à igreja. Entendeu? Ali era o próprio Deus agindo no início da igreja dele, viu? A igreja do Senhor Jesus, a igreja verdadeira. Não tem nada que muitos aí falam, porque a igreja fulana de tal nasceu. Não, aqui não está usando o nome, aqui é a igreja do Senhor Jesus Cristo, tá? A igreja do Senhor Jesus Cristo, que nasce aqui, né, nesse momento, né? Dirigida pelo Espírito Santo de Deus, dirigida pelo próprio Espírito Santo de Deus, né? Ali havia milhares de convertidos que precisavam ser classificados e colocados para trabalhar de maneira ordenada e controlada, mas nada disso era necessário. Sabe por quê? Porque a direção era do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo se incumbe na fundação da igreja do Senhor Jesus sobre a terra, né? E ali ele começa a usar quem? Os servos dedicados. Os servos estavam sendo dotados de dons necessários. O Espírito Santo realiza um grande crescimento da igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nos 3 primeiros séculos, né? Vencendo aquela incrível oposição por parte de forças humanas e satânicas. Mas a igreja venceu e se espalhou pelo mundo, e hoje nós fazemos parte dessa igreja. Amém? Então que essa pequena aula sirva para o seu crescimento, e Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.